noite, meu nome é José Luiz, fui do MNU e me considero, né, espiritualmente, uma vez ali naquele início, a escola de nós todos. E trabalho com livros, atuo dentro de um coletivo que é a União, uma organização, que é a União de Coletivos Pan-Africanistas. E a minha colocação é que, diante de um chamado país, né, há 500 anos, e que constatadamente ele é gerido por quadrilhas, constatadamente, né, e por sequências de homens públicos determinantes de má fé, se não cabe retomar aquela verve de lançamento de 78 do movimento negro unificado, aonde nós priorizemos desobediência civil. Boa noite, meu nome é Cristiane Brandão. Gratidão, eu estou aprendendo muito. Eu me sinto uma negra deslocada, porque eu não estava a par, né? Ao longo da minha vida, não me interessei muito pela minha história. E eu me sinto pecadora nisso. Bom, a minha pergunta é o seguinte: nós temos vários candidatos negros e negras. O movimento negro tem conhecimento de quantos candidatos negros tem dentro dessas bandeiras partidárias? E a minha segunda pergunta é: por que o movimento negro, neste momento, não lança uma carta compromisso aos candidatos negros e negras com as políticas públicas voltadas ao negro? Boa noite, é um grande prazer estar aqui, eu todas vocês. Meu nome é Pi, eu participo de um coletivo que trabalha com trabalho autogestionário. Atualmente a gente está organizando junto a uma comunidade quilombola lá no Tocantins. É um trabalho que vai com uma perspectiva de trabalho para uma linha capitalista. Até a gente gostaria, eu aqui, mais algumas pessoas, a gente participa lá, gostaria de estar solicitando, caso alguém seja da área do direito, possa estar prestando um apoio jurídico também, que a gente hoje está trabalhando com várias questões para poder começar a implementação do projeto. Já temos uma verba para realmente iniciar a coisa. Bom, eu sou aluno da USP, né, sou cotista do curso de Ciências Sociais. Eu gostaria de estar colocando até uma questão. Eu gostaria de estar colocando assim, porque até foi colocado o ponto do empoderamento e de como hoje as lutas elas vêm oscilando, né, no sentido realmente de uma emancipação social. Então, eu vejo muito que assim é fundamental a luta pelas cotas, todo esse avanço que a gente vem construindo, realmente para o negro começar a se pensar e conseguir se humanizar e conseguir realmente se pautar enquanto pessoa. Mas assim, as cotas, por exemplo, elas só existem porque existe um vestibular. Então, acho que o negro, quando entra na universidade, ele precisa entrar olhando para um coletivo negro, ele precisa entrar olhando para uma população, porque para mim não faz sentido eu falar para minha família: cada um se resolva aí, vocês passam na faculdade também e vão prestar concurso público para ganhar bem. Eu acho que esse tipo de luta, que é muito pautado no individualismo, não só no sentido de uma ascensão financeira, acaba sufocando a qualquer perspectiva de luta, mas até no sentido pessoal, de se humanizar, de começar a olhar para as próprias contradições. Então, o homem negro ele tem ainda muito que lidar com a questão do machismo, por exemplo. Então, é difícil conversar sobre isso, começar a se pensar as próprias relações, porque o homem negro também ele é marginalizado, no sentido pessoal, muito amplo. E eu acho que essa luta, que é muito pautada na figura pública, na ascensão, em ser um exemplo individualista para as outras pessoas, eu acho que ela não cabe para uma luta social dentro do movimento negro. Então, acho que pelas falas aí, né, deu para bastante posicionamento em relação a isso, então gostaria de continuar, porque eu vejo muita cota com isso. Assim, eu acho que a cota é um avanço muito bom, é fundamental, não teria condições de estar na faculdade se não fosse isso. Eu estou tendo um ótimo rendimento e, nesse sentido, eu vejo sim que é uma ferramenta de luta. E que, se for pensado como uma ferramenta de luta, acho que vai poder frutificar muito mais. Agora, se for pensar num sentido profissionalizante, também não vai tão longe, né? Eu queria falar para quem... Como ele chama? Que você fala, diante desses 500 anos, que nós somos geridos por quadrilhas,
e que a gente, e homens públicos de má fé, e a gente deveria fazer uma desobediência civil. Eu acho que a gente não está nem formado para fazer desobediência civil. Desobediência civil é para quem já se encontra no estágio social, que ele pode perder o emprego, que ele pode faltar na escola, que ele tem emprego. Então você já encontra aquilo que o negro americano, ele já tinha. Nós estamos numa condição hoje que nós somos a maioria dos desempregados, tem a família negra, tem uma pessoa trabalhando para sustentar 3 ou 4. Então a sociedade está de uma forma que não está dando nem para você ficar protestando. O que eu tenho visto aí é que para você fazer desobediência civil, porque, de uma certa forma, se a gente tivesse mais consciência política e as escolas dessem essa formação para que a gente fizesse esse tipo de coisa, então a gente poderia fazer um exército dos marginalizados. Então vamos fazer de novo a guerra dos farrapos. Mas nem isso a gente está tendo condição de fazer. Eu, como jornalista, fico observando o que tem aumentado o número de população de rua. Aqui no centro da cidade virou assim uma terra de mendigos, desfarrapados e gente sem nenhuma condição. Eu moro no bairro, no Jaçanã, eu sou vizinha de gente que anda com colchão nas costas, entende? E a maioria negros, de mulheres que estão enlouquecidas. Então, eu fico assim, muito horrorizada quando se fala nessa coisa que eu tenho ódio, que é empoderamento. Porque é aquilo que você falou. Quando a gente vai lá para a faculdade, a gente tem que pensar que você tem que dar o retorno. Porque é o que deveria fazer o pessoal da classe dominante, que está na faculdade, que são brancos, que deveriam estudar na faculdade paga. Então, o que acontece? Quando a gente vai para lá, como negro, com a nossa consciência, sabendo da nossa história, o que a gente tem que fazer é que a gente tem que dar o retorno para a nossa população. Eu não quero ser um médico bem-sucedido, eu vou trabalhar lá não sei aonde, e o resto da população toda, aquilo que você conseguiu com o esforço de todos, porque a universidade ela é feita com dinheiro público, então você tem que devolver isso para as pessoas. Mas eu não sei como isso poderá ser feito com essa manipulação de pensamento que a gente tem na nossa sociedade. E que nós, os jovens negros, somos o que mais estamos envolvidos com isso. Porque todo mundo quer ter tênis da Nike, quer ter tênis da Adidas. Nós somos vítima dessa manipulação do consumo e do marketing. Então, é preciso uma consciência que eu não sei. Eu fiz a minha parte enquanto militante e ainda sou obrigada a continuar fazendo porque eu sou uma mulher negra e eu sou discriminada. Não adianta eu ser jornalista, eu ter pós-graduação, eu ter isso e aquilo, porque sempre eu serei discriminada pela minha cor. E eu acho que esse complexo que as pessoas brancas têm é uma coisa doentia, entendeu? Que deveria... que eles não têm consciência, que eles não acham que isso é uma coisa que prejudique alguém, porque eles não são prejudicados. Então, é uma coisa que depende todo e exclusivamente da gente fazer com que eles entendam isso, e ainda a gente lutar pela sobrevivência. Então, é uma coisa que, como eu penso e falo, não tem, sabe, como você diz, desobediência civil. Desobediência civil fez quem está lá na cadeia preso, quem está traficando. Agora, agora nós... Seguiu as regras. Ele fez desobediência civil.
Agora, você não pode chegar aqui e falar, não, vamos fazer desobediência civil, todo mundo vai para o tráfico, vamos todo mundo pegar nas armas, como está esse candidato. Como está esse candidato aí pregando, o tal de Bolsonaro, entendeu? Ele quer que todo mundo tenha o quê? Armas. Não, mas não é nesse nível ralé, né? Colocou, né? Mas não tem condição de você fazer no nível mais alto. No nível mais alto você tem que fazer com a gente aqui. Nós vamos fazer desobediência civil. Eu queria saber as formas. Então nem aí, nós somos minoria, maioria que não tem poder dentro da sociedade. Você vai fazer desobediência civil para eles, legal. Vamos fazer desobediência civil, nós vamos pôr todo mundo na cadeia, vamos mandar todo mundo embora, vamos dar bastante porrada na rua para quem estiver fazendo baderna. E é isso que é. Entendeu? Então, eu acho que o que a gente tem mesmo é fazer aquilo que eu falei aqui no fim, é fazer um partido de preto, que a gente seja o protagonista, sem racismo. Sem racismo. A gente pode fazer esse partido de preto, pode entrar branco, pode entrar japonês, pode entrar todo mundo. Só que quem vai ser o protagonista seremos nós, porque nós sabemos aonde a coisa nos pega. Nós sabemos como a gente tem que trabalhar, como diz aquele jovem lá. Que ele tem que ir lá na faculdade e depois levar todo esse conhecimento que nós, os outros que ficamos aqui trabalhando e pagamos imposto, você tem que retribuir isso que você aprendeu. Entendeu? Então, que o que não está acontecendo. Porque o que eu vejo também em muitos cotistas, é eles logo se pegar uma menininha branquinha lá, para namorar, e ficar, sabe, como é que é? Então, eu quero saber aonde que está a consciência também. Os cotistas precisam você fazer um debate lá, para ver aonde que está a consciência racial deles. Entende? Então, essa coisa de desobediência civil é para o Martin Luther King. Ele tinha uma massa de negros conscientes, porque quando o racismo é aberto, olha, você é preto, você não vai entrar aqui. Agora, isso está até acontecendo, porque como a gente está conseguindo um pouco mais de espaço, um pouco mais de trabalho, o racismo vai ficar terrível. Eles vão falar na sua cara. Que não, aqui não aceita preto, deixa... Outro dia eu estava assistindo uma matéria na televisão dos Ku Klux Klan, que está se reconstituindo nos Estados Unidos. O que eles estão falando agora? Não. A América está ficando preta, os pretos estão tomando conta. Então é só a gente alcançar esse nível que o negro americano conseguiu e ainda luta contra o racismo, porque o racismo ainda perpetua o mundo inteiro, que vocês vão ver o que é racismo. Por enquanto eles estão matando, dando tiro em pobre, tudo. Aí eles vão começar a tirar em professor, fazer professor se suicidar, fazer, sabe? Como eu escrevi uma... Acontece. Tudo isso que está sendo dito acontece hoje, aqui e agora. Então, acontece. Mas a gente não tem condição de fazer desobediência civil, porque nós já estamos na desobediência civil. Todo mundo está desempregado. Você tem que fazer, a maioria da população, e que é negra e afrodescendente, está desempregada, você tem que ir para a rua e falar lá para o pessoal lá, aquele pessoal que está lá ali na São João, eles estão fazendo desobediência civil porque eles estão esperando o governo da terra para eles, da casa para eles. Agora, sabe quando é que o governo vai dar casa para eles? Nunca. É só quando tiver muita gente pedindo, eu quero casa, porque a minha casa está caindo em cima de mim, aí pode ser que eles se mobilizem. Eu só acredito nas coisas, você gritando, ai meu pé me dói, você indo para a rua, você indo lá na frente igual o dia que eles pegaram e teve aquela greve dos caminhoneiros, eu propus para o pessoal lá da minha rua, nós vamos levar o lixo tudo lá na frente da prefeitura lá. Os nossos lixos nós vamos pegar e levar lá na frente da prefeitura, que fique lá. Porque eu não sou obrigada agora a ficar com lixo não sei quantos dias, ficar sem ter lixeiro.
Então, é só com essas atitudes, que tem que ser mais virulenta, que a gente consegue alguma coisa na sociedade. E ainda eu vejo com muita tristeza, que ontem eu estava conversando com uma pessoa também de 78, que me disse, olha, eu acho que a gente não fez muita coisa não, porque está tudo retrocedendo. Os jovens que têm que pegar agora a bandeira, uma luta árdua, porque a coisa está retrocedendo. Nós estamos à beira de voltar uma sociedade nazi-fascista, com uma pessoa dessa que está em primeiro lugar nas pesquisas, eu não sei, quer dizer, eu trabalho com comunicação, eu não sei quem é que põe essa criatura em primeiro lugar nas pesquisas, depois do Lula. É tudo manipulação. Nós vivemos, como você diz, é uma quadrilha em todos os segmentos, e principalmente no segmento do pensamento. E infelizmente isso está atingindo a nossa juventude, é uma alienação que eu fico abismada. Todo mundo quer dançar funk, todo mundo quer ir lá na TV Globo, todo mundo quer ter reloginho da moda. Eu trabalhei na FEBEM, eu sei como é que é. Então todo mundo quer ter relógio da moda. Então eu não sei, eu acho que agora é trabalho de vocês, que estão nas universidades, elaborar um plano que eu vou atrás, eu vou seguir, de como a gente deve atacar esta sociedade, inclusive para os políticos que estão aqui presentes, entendeu? Que tenham esse projeto de fazer, porque eu também não, o meu histórico é socialista, mas eu não acredito na revolução, no socialismo que nunca existiu no Brasil e nem no mundo. Para terminar com a questão racial. A questão racial ela é suprapartidária. Então, é por isso que eu acredito na criação de um partido negro. Entendeu? Que é uma... Eu pensava isso em 78, eu sou obrigada a repensar. Eu vi aquele pessoal do Favela Brasil, que querem, partido do Favela Brasil, que querem fazer um partido onde as pessoas da favela e os negros sejam protagonistas da sua história, das suas necessidades. Eu tenho ficado um pouco envolvida com isso. Porque esses partidos, muitos deles nos traíram. Você não pode jamais fazer aliança com gente da direita. Eu vivo com o meu salário mínimo da minha profissão, porque eu não vou me aliar com gente da direita, porque na primeira esquina eles vão te dar rasteira. É impossível a pessoa não saber isso. E depois todo mundo paga o pato. Eu tenho horror da coisa que você ressofre, sabe? Mas a história da esquerda não tem sido tão diferente. Sim, é isso que eu estou te dizendo. Em quem nós vamos acreditar? Fala para mim. Em nós. Em todo nós. Eu acredito em vocês aqui que estão aqui, em companheiros que eu vejo desde que eu comecei isso há 40 anos, que deixaram de ser muita coisa na vida, porque é preto, porque acredita que nós somos iguais. Deixaram de ser muita coisa na vida, porque ficaram com essa filosofia. Eu falo por mim. Quando eu não podia escrever sobre racismo na imprensa oficial, eu fui para a imprensa alternativa, que me dava espaço para escrever aquilo que eu pensava, não aquilo que eu estou ligada com fundações não sei o quê, com não sei o que lá, que eu sou obrigada a ter determinada postura. Então, eu hoje estou muito do lado dos jovens, porque eu espero que venha deles alguma solução mais prática e objetiva, porque eu já tenho a minha idade, daqui a pouco já tenho meu neto, e eu quero que o meu neto, de fato, encontre uma sociedade diferenciada. Não faça como eu estou vendo todos os jovens, alguns jovens de classe média negra, embora. Teve uma agora, lá vizinha da minha casa, que ganhou uma cota
fez um concurso para cotas em Lisboa, negra, e ela está indo embora estudar, fazer letras na Universidade de Coimbra. Se continuar assim, qual a saída que eu tenho para jovens negros que mesmo que se formem não terão emprego? Eu não sei como você procurar sair do país. Eu estudei aqui na Liberdade, né? Desculpa. Eu estudei, eu sou formada em Economia e Contabilidade. Eu estudei de 1995 até 2012 na FECAP aqui na Liberdade. Nunca me apoderei da questão negra, porque não é empoderar, porque empoderar é ter conhecimento. Eu quero me apoderar desse conhecimento e levar para frente. Entendeu? Então eu me sinto, eu estou dando meu depoimento em sofrimento. O que eu contribuí para a minha nação enquanto negra, a minha comunidade na favela do Parque Santo Antônio? Eu vim aqui para resgatar. Eu me lancei a pré-candidata a deputada estadual, mas eu não quero só sentar numa cadeira. Eu quero fazer políticas públicas para a minha comunidade, para a questão ambiental, para a questão da saúde e principalmente da mulher. Quando eu entrei no partido recentemente, nossa, eu sou ótima para tirar foto, mas ninguém sentou ao meu lado para perguntar qual é a política pública para a comunidade negra. Entendeu? Eu sinto que o negro está perdendo a sua história. Hoje, muitos negros não gostam da religião negra. São evangélicos, têm vergonha. E a religião afro é linda, maravilhosa, como qualquer outra religião. Né? Eu sinto por isso, e eu estou aqui, porque hoje eu faço das palavras do senhor Adão, que ele falou uma coisa muito importante. Eu voltei a estudar, eu faço parte dos 14 milhões de desempregados negros formados. Eu tenho 3 formações, estou indo para a minha 3ª formação, sou pós-graduada. Eu não tive cota, mas eu me pergunto, será que se eu tivesse a cota eu estava contribuindo para a minha comunidade negra? Porque sem a cota eu não estou contribuindo. E eu quero contribuir. E eu hoje faço geoprocessamento na FATEC, que sou a única aluna negra da sala de geoprocessamento em tecnologia. E ele falou uma coisa importante: fazer o seu TCC voltado a políticas públicas ao negro. Né? Esse é o meu grande desafio. Eu levo isso hoje comigo. Eu sou muito grata por toda a história que eu ouvi de vocês na bancada. Bom, José Luiz, sobre desobediência civil, o que eu acho é que a gente tem em curso, desde a última eleição, a desobediência civil retratada na forma do voto nulo e do voto em branco. Eu acho que isso expressa algum tipo de desobediência civil. Um outro movimento que eu também acho que pode expressar isso é os pedidos sobre a militarização, sobre a volta dos militares. Eu acho que são 2 situações que expressam muito mais o desencanto e também a desilusão. Não sei se nós temos, né, concordo um pouco com o que a Neuza disse, não sei se nós temos força para pedir desobediência. Eu creio, né, que eu tenho defendido é que a gente precisa ter força para pedir que essas candidaturas negras se confirmem, se efetivem. Como é que elas vão lutar contra o racismo dentro dos seus partidos? É essa discussão que está colocada hoje, dentro da representação política, né? Dentro do que está sendo considerada como a ordem da representação. Como que a gente vai fortalecer essas negras e negros que estão enfrentando o racismo dentro dos partidos, a conquistarem melhores condições, né, ao fundo partidário. Acho que esse, na minha perspectiva, é um desafio tremendo para que dentro da obediência a gente consiga avançar numa outra perspectiva, que é da representatividade negra no parlamento, né?
Mas, principalmente, acho que aí, dialogando com o que o Pi falou, esse desencanto, né, que também se reflete, talvez, na atuação de alguns cotistas, que ignoram as condições em que entraram e que, na universidade, viram o universal, não querem mais ser o específico. Não sei se o Juarez tem relatos sobre isso, né? Mas há um tempo atrás eram muito difíceis os coletivos negros conseguir não a filiação, mas o comprometimento na atuação dentro dos coletivos negros das universidades. Há um movimento para que você se dilua ali, né? Para que você negue a maneira como você chega até a universidade. A esse movimento aqui que nós conversamos, né? A esse legado de luta. E aí vira de uma figura pública, né? Nossa, tal pessoa é quem deu cotas, foi o governo tal que deu cotas, e não uma ação articulada e há muito tempo, como retratado aqui, de movimento negro. Então, acho que tem movimentos muito mais fortes que operam a partir da lógica do racismo, né? Que é de que a gente, primeiro, esqueça, né? Por isso a questão da memória é fundamental, esqueça o nosso legado, as nossas lutas, que a gente negue os nossos, que se esconda dentro do universal, porque é muito difícil, né? É muito difícil, a luta é longa, é árdua. Então, você conquistar uma companheira, um companheira todo dia lá na universidade vai ser difícil. Você pode passar os 4 anos conseguindo ampliar aquele grupo, como nós aqui, muitos de nós aqui nos conhecemos há vários anos, né? E outra coisa sobre as candidaturas, eu pelo menos não conheço um número de quantas candidatas e candidatos negros nós temos, principalmente porque nos últimos dias que elas foram ratificadas, né? Antes estavam todo mundo falando como pré-candidato, pré-candidata, e há poucos dias que confirmaram, né? Muitas negras e negros confirmaram a sua candidatura. Eu creio que daqui para frente a gente vai poder montar um mapa de quantas nós somos e em que lugares, né? Aonde é que nós estamos disputando. E talvez aí uma outra perspectiva da desobediência civil seja as candidaturas negras em partidos conservadores. Mas isso com um termo combinado na desobediência civil, que é a questão da autonomia, né? Sim, mas diante de um cenário, né? Porque eu creio que lá, em 1978, a gente tinha um cenário mundial, e particularmente aqui, de luta, né? E de um horizonte de que era possível conquistas, né? Direitos humanos estavam no horizonte, direitos humanos estavam colocados no mundo. A gente tinha esperança. Hoje a gente tem a desagregação de todo esse conjunto, né? do que foi interpretado e construído como direitos humanos, não só no Brasil. Você tem uma onda conservadora que está fazendo com que os piores, né, os piores temores de movimento negro e movimento de mulheres estejam presentes. Me lembra muito situações descritas na sociologia de que a gente está diante de uma nova era. O novo está surgindo e o velho, né, ainda reluta em permitir que esse novo venha. Mas em quanto tempo isso vai levar? Quantas décadas? Mais 40 anos? Quanto tempo vai surgir o novo? Quantos de nós aqui estaremos vivas? Mas que vai mudar, vai, né? Mas esse horizonte de hoje, né, com o qual nós nos defrontamos, ele é muito mais violento, porque ele é muito mais explícito do que quando vigorava a ideia se vendia a ideia da democracia racial, né? Hoje eu acho que a gente não tem uma possibilidade de pensar que aí dialoga um pouco com o Pi, né, em sonhos. Os sonhos são muito, acho que, limitados hoje na nossa juventude.
E uma outra vertente da falta dos sonhos é o alto número de suicídio. O quanto tem crescido o suicídio entre jovens, principalmente jovens negros, né? Que essa desilusão que você acabou de mencionar, ela é provocativa do sistema ao qual nós vivemos. Quanto mais imbecil, inculto você é, melhor domínio o sistema tem sobre uma sociedade. Então isso já é uma característica que desde lá atrás isso vem crescendo. A segunda coisa que você falou da questão do militarismo, da volta dos militares, também é um fator do qual, quando você não sabe do seu passado, você não sabe o que você está passando no seu presente. E quando você não sabe nem do seu passado e nem do seu presente, o que dirá do seu futuro? Então essas pessoas não têm capacidade intelectual nem educativa, que o problema desse país é uma questão de educação que nunca vai ser dada, ao não ser que todos nós, a solução desse país é uma só, e é nestas eleições agora. Você não reeleger ninguém e colocar pessoas novas lá dentro. É uma arma que a população tem, a sociedade brasileira tem, para modificar esse sistema. Modificando esse sistema, quem sabe a gente começa a melhorar. Essa questão de fazer uma carta compromisso, né, do movimento negro, né, em relação às candidaturas que estão aí. A gente tem que considerar, e também em relação à questão da desobediência civil, a gente tem que considerar que atualmente as pesquisas indicam que 65% a 70% da população são de analfabetos funcionais. Então as pessoas leem, mas não entendem profundamente o que lê. É superficial. Tem as contas, né, mas vai lá e assina lá uma prestação, né, que ele paga 3, 4 vezes, né, aquele bem e tal. A universalização da educação fundamental foi a partir do governo FHC. Então, isso significa que desde 1889, com a República, até 1994, 5, né, somente uma parcela da população, e era muito diminuta, tinha acesso à educação. O resto se virava por si mesmo. Era apadrinhado por brancos ou por negros que tinha alguma ascensão, mas não tinha política pública. A política pública começa no governo FHC. Quando foi o governo FHC? Ontem. Quando que são nossas questões? Anteontem. Então nós temos esse hiato enorme. Então vai o MNU, com já esses 40 anos, vai o Guilherme, vai o negro, vai no Consciência Negra tal, e vai para a periferia com seus panfletos. A pessoa pega, ela entende, sim, por alto, quer dizer, mas de entender profundamente, a partir daí tomar atitude, de chegar à fase de consciente da desobediência civil, é outros 500. Né? Da questão da desobediência, quer dizer, surgiu lá nos Estados Unidos, no livrinho, que o cara ficou preso um dia, né? E a partir daí escreveu aquele livro curtinho, que foi o suficiente para mudar o mundo. Gandhi deu para Mandela e estamos aí, né? Aqui a Rede Nossa São Paulo, 2008, 2009, elaborou, junto com as entidades do movimento social em São Paulo, o chamado Plano de Metas. E tinha ali, no Plano de Metas, que a gestão se compromete em 4 anos cumprir aquilo que foi prometido. Ele foi eleito com um programa, ele tem 100 dias, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de março, de elaborar
um compromisso com a cidade, o que ele vai efetivamente cumprir em 4 anos. Né? O pessoal não cumpre. E nem o da direita, nem da esquerda. Né? O da esquerda cumpriu um pouquinho mais. Mas, no geral, não se cumpre. Quem é que cobra? A sociedade. Quem que é a sociedade? Sociedade dos homens de bem. É a Fiesp, a Associação Comercial de São Paulo. Eu sou cidadão? Não, eu sou um negro. Ela é cidadã? Não, ela é uma negra. Né? Então, por parte de quem faz a gestão... Mas que diferença tem isso? É a mesma coisa ao longo do tempo. O que falta? Nós, enquanto homens negros, enquanto mulheres negras, temos que nos ver e nos assumir como cidadãos e passar a determinadas questões. E como é que se faz isso? Educação, educação, educação. Se as palavras complicadas, vamos simplificar, vamos traduzir da melhor forma e vamos pôr o pé no barro, né? E não fale o pé no barro na favela. É aí em todas as casas, na favela sim, na classe média sim, no Casa do Rico sim, né? Por quê? Nós pautamos lá atrás a questão do racismo enquanto uma tarefa da sociedade como um todo. E no movimento negrificado, no seu movimento unificado contra a discriminação racial, tinha negros, tinha brancos, das várias categorias. Né? Eu, na divulgação agora dos 40 anos, aí conheci, com outro motivo, o Rodahit, né? E falei, eu fui lá do MNU. O quê? O cara é tudo branco. Não lembrava do cara. Você foi do... Não, sim, estava eu, tinha uma moça alta, loira, cabelo assim, era a Mirna Grise. A Mirna Grise era jornalista judia, né? E fazia parte da Associação da Juventude Israelita. E é cofundadora do MNU. Tem o Ulisses. Não, e lá na discussão e tal, eu realmente fiz reunião no escritório, dei um apoio, tudo, fizemos. Não, a gente fez, eu lembro, aconteceu assim, sabe? O Ulisses é branco, assessor aqui do Bertoldo Natalini. Né? E, então, teve muitos que chegaram com a gente, né, e contribuíram. Né? Porque é uma tarefa da sociedade como um todo. Né? E essa discussão a gente tem que levar no porta a porta. Eu fiz pedi o nome de vocês e o nascimento, né? Porque ele vai sortear ali, são 13 livros, né? E aí eu tinha feito uma brincadeira em relação aos 8 pontos do MNU. E aí nessa questão do termo de compromisso que a gente faria com os candidatos, por exemplo, a gente foi no lançamento da candidatura do Douglas Belchior. Né? Por quê? Ele tem um trabalho de compromisso com a questão racial. Fomos da Adriana Vasconcelos, fomos da Érica Maluguinho, né? E vai em outros, a da Cátia Trindade. Né? Tem o Claudinho, tem o Vicentinho, e tem vários outros que têm compromisso. Né? Que a gente não precisa pegar essa carta e falar para eles assinar esses 8 pontos. Né? Mas a sua pergunta é muito pertinente e é realmente um momento de nós, como movimento negro unificado de uma maneira geral, pautar 1, 2, 5, 10 pontos básicos e ir em cada um e o cara assinar. Está aqui, não sei se já está indo, do doutor Zito, né? Uma pessoa que fez um trabalho, tudo e tal. Mas entre a assinatura e o partido, essa questão básica é essa. Até que ponto cada partido realmente está comprometido? Eu não posso prejulgar, né? O PSDB, o DEM, bom, DEM é óbvio, né? Mas digamos outros partidos, mas efetivamente está comprometido com o quê? Então a gente tem que fazer essa relação, né? O cara assinar e a gente é de porta a porta, olha, fulano se comprometeu com isso. Quando votar a lei do orçamento do município, a saúde, a cultura, tal, ele vai votar favorável a isso. Não votou, gente, fulano de tal se comprometeu e traiu. Ele não fez isso, não fez aquilo outro. Isso que a gente tem que fazer enquanto movimento. Né? E explicar realmente de uma forma simples e clara. E lutar pela educação, que é a política pública geral, porque daqui a 5, 10, 20, 30 anos, a qualidade da população vai ser outra. Hoje está muito melhor, porque a gente colocou os vários que têm com seus TCCs, pautando. A gente chega no debate, aí a molecadinha do ensino médio, a gente fica de boca fechada. O pessoal, sabe, deita e rola, né? E nas letras de rap, então, nem se fala.
Aqui tem na Jardim Boa Vista, tem a velada cultural. O pessoal faz o dia inteiro de atividade e o final tem um sarau. Molecada de 9, 10 anos, mandando muito. Então, o movimento negrificado e o movimento negro, de uma maneira geral, avançou muito. O que falta a nós agora? Qualificar nossa participação. E dar horizonte. Qual que é o horizonte? Entra desde a educação infantil, ensino médio, e tem que brigar para não fazer cursinho. É um desperdício de tempo. Se tem um prédio, estrutura, está lá o professor, tem um currículo, né, decente, para quem precisa de cursinho? Então, o ensino médio tem que ser capaz. Aí você tem que acabar com o vestibular também. Não, tem que acabar com o vestibular porque ele tem que se tornar desnecessário. Né? E aí vem a questão da discussão da Base Nacional Comum Curricular. Quantos de nós está ocupando a discussão da base? Né? Poucos, raríssimos. Mas é a base que os partidos de direita estão colocando para formatar a cabeça dos estudantes e transformar eles em quê? Mão de obra barata. Né? Então, a gente tem que discutir todas as questões. Né? E isso, logicamente, vai levar tempo, tá, assim por diante. Mas tem que começar. Isso. Tem que começar. E tem Não, que pensar não, tem rápido, muitos. Porque a gente percebe que assim, Tem as por exemplo, inscrições pra aí, gente. a gente levar um mais velho, uma pessoa As inscrições, experiente para viu? conversar lá na base, você falou de pé no barro, a gente tem que praticamente implorar para esse mais velho ir e não vai socializar essa experiência. A gente é estudioso do que o movimento negro construiu historicamente, em 40, 50 anos iniciais, mas para levar essa referência na quebrada, é mó treta, não vai, né? Não vai socializar. Então, acho que esse que é um dos problemas. Eu vejo aqui falando, eu fico indignado porque eu nunca saí da base, estou com quase 50 anos de idade, nunca saí da base, formamos um monte de gente, mas a gente é um. Né? Então, assim, os encontros são todos nas regiões centrais para falar, para disputar imaginário de branco. Eu acho que a gente tem que começar a disputar imaginário de pretos, né? E de pretas na quebrada. Né? O que você está falando tem todo sentido, porque eu vou fazer o debate sobre o plano político-pedagógico das escolas da quebrada. Mas quantos dos nossos mais velhos, que tem toda essa expertise, vai lá contribuir com a gente? Por exemplo, Francisco Morato, ninguém chega lá em Francisco Morato. Porque é muito longe, porque não dá, e etc. Precisamos de apoio para não ter essas falas contraditórias a tudo que vocês lutaram tanto para fazer e que a gente está bebendo nesse caldo hoje. Eu acho que é isso que está faltando. A gente está cobrando os pré-candidatos, mas está falando, ó, se você não cumprir, a gente vai dar um jeito de te autuar num 7-1, em calúnia, mas na força da lei. Vamos na delegacia fazer BO. Não é só fazer mobilização. Vamos cobrar a pessoa física. E aí ela se vira com o partido. A gente já se compromete quanto o MNU. Tá difícil mesmo, mas ir lá em Morato, o Milton está aí. O Milton, quando eu vim lá do Congresso de Salvador, 2014, aí a gente foi conversar e tal. O Milton foi aqui na Cachoeirinha, na biblioteca do CCA. Aí estou lá olhando e está uma montoeira de livro, lá separando por assunto, Falei, caraca, né? Aqui no Socorro, na cooperativa Grande Julieta, com as catadoras, né? Fundão lá, Força Ativa Goianazes, né? Aqui no Butantã, Cobre Raposo e tal. Só que as demandas são muitas, né? Mas a grande novidade hoje, você vai pegar a relação de saraus, nossa, você não dá conta. Tudo embranquecido também, né? Entendeu? Tudo tomado pelos brancos. Você vai no saraus, eu sou do começo dos saraus. Você vai no sarau hoje, a narrativa é da branquitude, inclusive falando de nós. Né? Esses eu vou na reta na hora. Também. Né? Mas os saraus também estão contaminados. Bom, eu sou a Joie Ogunlade, sou Marli Barbosa, sou membro, conselheira do Centro Cultural Africano, participo do Senarab, do CNAB, do Instituto Oromilade e de outras instituições. Estou secretária nacional da Humanidade do Partido da Mulher Brasileira e a minha pergunta é política para a jornalista Neuza. Nós temos aí
a população é uma população que não tem cultura. É uma população que não tem memória ancestral. E isso muito nos prejudica. Gostaria de saber da senhora. Nós temos aí os presidenciáveis. Todo mundo só pensa nos presidenciáveis, aonde a mídia foca em determinados presidenciáveis. Nós temos aí uma pessoa que é o terror em forma de gente. E nós temos aí uma população que está sendo manipulada a votar nessa criatura. Gostaria de saber da senhora qual o seu posicionamento para colocar nas mentes que esta pessoa é o retrocesso de tudo aquilo que a gente já viveu. Porque nós temos um problema no Rio de Janeiro, com a mesma pessoa, do mesmo partido, que está aterrorizando as comunidades de matriz africana no Rio de Janeiro, a juventude negra está morrendo no Rio de Janeiro. Tudo que nós estamos vendo no Rio de Janeiro é um retrato, é o esboço de 2019 para com esse candidato que está aí. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta para a senhora sobre a questão da volta da ditadura nesse país e da questão também dos capitães de mato que nós temos dentro do nosso próprio meio e que estão aí na política fazendo um mau serviço. E também falar que esta eleição é a última eleição democrática que nós temos, porque a próxima é distrital, conforme foi a reforma política do ano passado. E eu não poderia deixar de aproveitar esse momento e de fazer um agradecimento aqui. Agradecimento ao Milton Barbosa, ao Rafael e à Márcia, que se não fosse por eles, eu não estaria aqui. Eles foram, junto conosco, a primeira audiência de tortura nesse país pós a Constituição. E se não fosse eles e várias outras entidades, nós não estaríamos aqui falando, lutando pelo aprendizado que o movimento negro nos deu. Muito obrigada. Eu sou Abílio Ferreira. Eu não vou me apresentar como representante de nenhuma entidade, porque a gente contribui com algumas iniciativas. A gente contribui, inclusive, com a Nova Frente Negra Brasileira, estamos lá participando dessa construção, mas o Bob pode, de repente, falar a respeito disso, que é a perspectiva, Neuza, de uma formação política em São Paulo, né? Dialogando, inclusive, com o pessoal da Frente Favela Brasil e tal. Eu vou falar aqui, a minha pergunta, eu vou fazer como um ativista da literatura e como alguém que se sente bastante em casa, já por isso perguntei seu nome de novo, aqui no CEDEM. Eu sou um frequentador assíduo do CEDEM, então sou um ativista da literatura e da questão da memória. E a colocação do Adão, teve um momento que o Adão falou em conquistas do movimento negro e que havia muitas conquistas de fato e que era preciso, na verdade, qualificar essas conquistas, né? E, de fato, eu acho que o movimento negro avançou de tal maneira que muita coisa que o movimento negro construiu ainda não foi sequer absorvida, né? E nesse sentido é que segue a minha pergunta. Nós temos, aqui eu me sinto inclusive à vontade também com a questão da literatura nesse momento, porque a gente viu a literatura presente o tempo todo, né? Você falou de Jamul Minca, que é fundador de Cadernos Negros. Você escreveu no Cadernos Negros, né? Nós falamos do Oliveira Silveira, o Adão lembrou Oliveira Silveira, que é poeta e que lançou a ideia do 20 de novembro, né? Nós falamos, lá fora naquele varal tem um rumor negro lá, representado, que é um movimento de escritores negros a partir de 91, em cima de uma figura que é o primeiro escritor a se dizer negro na história da literatura brasileira, que é o Luiz Gama, né? Enfim, a tese de doutorado da Sueli Carneiro tem como uma das testemunhas entrevistadas o Arnaldo Xavier, que é um outro poeta, um integrante do movimento da literatura negra, né? Por outro lado, a Neuza também falou do pessoal, chegou a mencionar o pessoal que está acampado no Lago do Paissandu, né? E ali, no Lago do Paissandu, em frente à Igreja do Rosário dos Homens Pretos,
era inclusive o ponto final da marcha noturna pela democracia racial, né? Em relação a essa questão da qualificação, memória também é associação, né? E a literatura, o Cadernos Negros foi fundado em 78, né? Acompanha a história do MNU, né? Faz 40 anos esse ano. A minha pergunta vai nesse sentido. Será que não passaria por aí também essa qualificação do movimento negro, da gente qualificar melhor essas conquistas, que, como eu disse, nem chegaram a ser totalmente absorvidas, e levar essas narrativas melhor elaboradas, inclusive com essas associações, para a periferia, para o barro, né? É essa a pergunta para quem se sentir à vontade para responder. Olá, boa noite a todas e a todos. Um imenso orgulho e satisfação de estar participando deste evento. Agradecer de antemão, porque se não tivessem vindo os senhores e as senhoras, nós não estaríamos hoje podendo falar sobre genocídio da população, feminicídio. Então, eu presto reverência, sempre reverenciar os mais velhos, para a gente poder saber como que a gente vai agir e dar continuidade na luta. Eu quero dizer que eu sou candidata a deputada federal e eu sou do PSOL. Eu compactuo, eu acho importante o debate que foi levantado, só que eu só faço uma ressalva em relação a colocar a pecha de partido racista. A gente está numa estrutura racista, num país racista, e que nós temos que lutar contra ele em todos os lugares. E a gente que está lá dentro do partido, eu sou uma mulher negra, mãe de 2 crianças, eu tenho a Kênia de 8 e o Rafael de 16, e eu estou lá dentro e eu faço a luta. Então, fica muito ruim porque desconsidera os outros negros e negras que estão lá dentro. E eu estou lá porque eu realmente vi essa possibilidade de poder fazer essa luta. E eu concordo quando a gente fala de uma insurgência, mas ainda não dá para fazer. A gente tem que pegar de volta o que é nosso. E aí sim, depois termos o nosso partido, eu compactuo totalmente, eu vou trabalhar para que isso aconteça, se eu puder contribuir. Temos que ter nossas escolas, as nossas universidades, e pensando sempre numa construção para os que estão por vir e as nossas crianças que merecem estar num mundo bem melhor que esse. Então eu só estou fazendo essa ressalva porque a gente está lá dentro e a gente está construindo, né? E quando vem essa questão da divisão do fundo partidário, foi uma coisa discutida, né? Então, tem que se debater? Tem. A gente tem que ter, sim, mais valor, a gente tem que ter mais dinheiro para poder concorrer. Mas foi uma coisa discutida. E eu aprendi que o pessoal tem várias correntes, eu nem sabia disso quando entrei, e todas as correntes, inclusive a do Douglas, eu votou a favor. Então, tem que se fazer esse debate de maneira muito cuidadosa, porque tem pessoas que acreditam na gente, que estão torcendo por nós. Então, tem que ter esse cuidado. Mas eu concordo com ele, tem que ser feito esse debate, sim, e cada vez mais, até o momento de nós termos o nosso partido e ter a nossa autonomia e continuar fazendo por nós. Eu estou lá dentro, eu sou assessora parlamentar do vereador Toninho Vespoli, fiz vários projetos de lei, ele sabe do privilégio que ele tem de homem branco e que ele tem sim que recuar para que a gente tenha voz. Sou feminista e feminista negra, e essa questão de feminismo negro foi uma coisa que a gente teve que criar para a gente poder estar dentro deste capitalismo cruel que acharca todos nós, e inclusive, principalmente a mulher negra. Porque o que eu acredito mesmo é no matriarcado. Mas para a gente sobreviver nessa estrutura, nós tivemos que criar o feminismo negro, que não é esse feminismo que foi criado pelas mulheres negras, brancas, que não nos contemplam. E eu nunca vi, e eu falo que o feminismo negro não nasceu na década de 60,
Nasceu quando nós fomos sequestradas. Quando Luísa Marim fazia a luta, quando a princesa, a rainha Anastácia foi escravizada, e então, quer dizer, já vem de longe. Nossa história vem de muito longe. Minha mãe, minha avó, exatamente. Então, nossa história vem de muito longe. Queria fazer só essa observação e colocar que é coletiva. A nossa luta sempre foi coletiva, nós sempre tratamos com o coletivo. Antes de vir esse nome socialismo, em África já era tudo coletivo. Então, para a gente não tem novidade. Exato. Eu fico preocupada quando a gente coloca uma pessoa só para falar sobre a luta do movimento. E aí a gente E aí a gente é um desrespeito com todos que vieram antes e os que estão fazendo. Então, eu quero saber o que vocês acham da luta, dos nomes que se colocam individualmente como pessoa que vai resolver o problema do racismo no Brasil. Tá bom? Obrigada. Desculpa falar tanto que eu falo muito. Bom, Rafael Pinto, eu sou da CONEM e sobre as intervenções que a mesa fez, eu quero dialogar um pouco com a fala que a Suelane apontou, do ponto de vista de que nós devemos voltar os olhos para a conjuntura e debater os temas que nos estão afligindo nesse momento. O que permeou, inclusive nesse debate, e com uma presença significativa, porque o debate, o interessante era um debate para a gente rememorar os 40 anos do MNU, os 30 anos de Guedes, mas tem um debate da conjuntura que passou aqui, e aqui nós temos a presença de pessoas, de militantes negros que estão envolvidos com esse debate, que é justamente a questão do fundo público partidário, o financiamento das candidaturas negras. Então, esse debate é um debate longo, de muito tempo, que vem desde a Frente Negra Brasileira, quando os negros optam por tentar construir o seu próprio partido, tem a ver com a impossibilidade de participar dos partidos até então existentes naquele momento. Isso retoma agora. Nós fizemos um movimento, falando dos 30 e 40 anos, nós fizemos um movimento e pressionamos a esquerda, nós, negros do movimento negro, fizemos isso. Temos toda uma metodologia para isso. E nós estamos vendo uma conjuntura extremamente importante. O que ocorreu neste momento? Isso é importante falar. Nós temos que fazer esse debate. Eu sugeri, inclusive, como esse debate ele ficou assim, não era o debate principal, mas ele participou dos diversos momentos. As candidaturas negras, elas representam isso. O que eu gostaria de sugerir, e acredito que é um momento crucial para nós fazermos esse debate, levando em conta com que lugar que nós estamos debatendo. Nós, no Brasil, pautamos a construção do debate e da desmistificação do racismo no campo da esquerda, na lógica da construção do campo da esquerda. Isso tem que ficar muito bem definido. Então, os partidos que estão vindo aqui, falo PT, PSOL, entendeu? Eles estão originários de uma articulação que nós construímos lá nos anos 70 e fizemos esse debate com as organizações de esquerda que atuavam na clandestinidade, que depois veio gerar o que está gerando agora. No entanto, tem uma questão que é concreta. Essa questão, quando nós estamos falando do protagonismo negro e do avanço desse processo, na lógica dessas organizações de esquerda que tem no Brasil, é a questão que está secundarizada ainda, sinto muito. Está secundarizada de que maneira? Quando nós percebemos a inviabilização, entendeu, das candidaturas negras. E passa por onde? Passa por essa questão de financiamento. Então tem uma questão que tem que ficar muito bem definida. No momento único da história brasileira, que você tem o fundo público partidário. Até então, a outra lei falava do financiamento das empresas. Obviamente que nós estávamos excluídos desse processo, porque
o empresariado é branco. A pirâmide social demonstra isso historicamente. Então, esse momento é um momento crítico de discussão desse assunto. Agora, quando o Bob está aqui e está falando da nova Frente Negra Brasileira, o que significa isso? O pano de fundo é a mesma questão que foi colocada nos anos 40, que está colocada aqui. Foi uma questão de forma, entendeu? Teve uma fulanização em torno do Douglas. Mas o Douglas teve a coragem histórica de colocar pública essa questão. Essa que é a questão que está posta. E nós não vamos deixar que isso seja apagado e abafado. Isso tem que ficar claro. Isso não é a posição do Rafael. Isso é uma exposição histórica nossa que construímos isso. E vamos fazer esse debate. E temos que fazer esse debate público. E qual que é o lugar mais correto de fazer esse debate público? O movimento negro tem que fazer esse debate. Essa é a questão que está posta. Não é uma discussão de conteúdo meramente partidário e de decisão de correntes partidárias. Não é essa a questão que está posta. É um fundo público que esse debate tem que ser feito. As mulheres fizeram esse debate. As mulheres fizeram esse debate. E o que ocorreu? Elas pleitearam, foram para o STF, entendeu? E definiram a cota, a divisão da cota. E nós negros temos que fazer a mesma coisa. Então, fulanizar e reduzir isso daí é um mecanismo do racismo estrutural, do ponto de vista de não deixar essa discussão avançar. E nós temos que ter muita clareza desse processo. Isso que eu gostaria de apontar. E o que eu estou dizendo, companheiro? Estou dizendo assim, nós temos que aproveitar esse espaço da Unesp, esse registro, utilizar o CEDEM, utilizar a academia, os trabalhos que já foram construídos para isso aí, a aprofundar esse debate. Então eu estou sugerindo um pouco isso, que a gente faça esse debate nesta conjuntura, talvez, para que a gente, de fato, dê conta dessa questão. Porque essa é uma questão crucial do ponto de vista do nosso protagonismo, da nossa participação. E todas as pessoas que estão aqui, eu não vou nominar, mas todas as pessoas que estão aqui, que tiveram participação nas organizações de esquerda, nos processos de esquerda, sabem o que eu estou dizendo, o que eu estou falando. Nós tivemos muitos negros, entendeu, que já foram crucificados, expulsos de partidos, principalmente, estou dialogando com a esquerda, expulsos dos partidos, porque simplesmente se subordinou em relação a processos racistas dentro dos partidos de esquerda, que hoje nós estamos dizendo, não vamos deixar isso acontecer, ponto. Haverá incompreensão, inclusive de companheiros militantes, que acham que aquele mecanismo, aquele processo, majoritariamente viciado, que já veio das histórias do famoso centralismo democrático, que nós sabemos o que significa isso, não deu conta. O problema que está posto é o seguinte, se nós somos, se o racismo é estrutural, a decisão é política. A decisão é política de priorizar. Por exemplo, vou pegar um exemplo que é importante dizer. O exemplo que nós devemos discutir e trazer essas pessoas para discutir. Gostaria de saber por que o PSTU definiu um homem e uma mulher negra para ser candidato à presidência. Por que eles fizeram isso? Foi uma decisão política, não porque essas pessoas tinham expressão, porque as pessoas tinham dinheiro, ou porque tomou uma decisão política em relação à questão. Um partido de direita, como é o PMDB, do SCAF, toma uma decisão de colocar uma mulher negra como vice. Por que essa decisão se dá nesta conjuntura? E é importante que nós, do Movimento Negro, tenhamos consciência disso. Esta conjuntura, ela está levando a essa discussão. Então, eu só estou sendo um pouco enfático nisso aqui, em função de ver a premência da necessidade desse debate que façamos aqui. Acho que esse espaço é um espaço muito rico para nós, pela nossa história, do ponto de vista de pensar o papel das universidades públicas, da memória e da documentação, de fazer um debate para também dialogar com os partidos, porque o fato de a gente ocupar o espaço da academia para debater a questão racial é que tem nos dado elementos e força, entendeu, para fazer o enfrentamento real da política que está colocada na sociedade. Boa noite, meu nome é Francisco, sou de Pernambuco, sou quilombola lá, Pernambuco.
Eu sou da Universidade Federal de Tocantins. Eu vim aqui para um projeto da aviação. E a minha pergunta é para a Neuza. Eu queria perguntar o seguinte: como a gente vai vencer a nós mesmos? Porque eu vejo muitos negros chegando e apunhalando os outros, chegando e querendo derrubar os outros. Eu queria saber isso, como a gente vai vencer nós mesmos. Porque é difícil a gente sofrer o preconceito com o branco, mas com o negro é pior ainda. E eu já sofri isso, por isso que eu estou perguntando. Eu queria responder a pergunta dela, né? E até me parabenizando a fala do Rafael, que muitas coisas realmente eu concordei, e que a gente, hoje, o que mais me está preocupando é essas eleições que vão vir aí. E o que eu acho que a gente deveria ter feito já é uma tarde, um dia, uma noite, como a gente fazia antes no movimento negro, de discussão do que a gente quer para essa eleição. Eu não quero o presidente da República dentro desse contexto. Eu escrevi uma carta para o Joaquim Barbosa, para ele não cair nessa de querer ser presidente, que ele iria ser consumido, ele ia dar um tiro nele, ele ia ser, sabe, um monte de coisa, porque essa estrutura que está aí, a gente não pode ser candidato para presidente, porque eu acho que a gente deveria começar assim, sendo deputado, vereador e não sei o quê. Mas eu sou de outra, eu tenho outra ideologia. Então, o importante para mim não vai adiantar nada, e eu queria ter uma discussão sobre isso, porque eu moro lá na periferia e eu vejo que as pessoas estão todas manipuladas, porque elas têm uma série de necessidades. Então, a gente precisaria fazer essa discussão ampla, dividir a cidade, norte, sul, leste, oeste, a gente faz uma discussão ampla com todo mundo, porque até eu quero fazer uma ressalva aqui, que quando eu falo em Partido Negro, quando a gente estava lá no Versus, eles eram intelectuais brancos, que realmente admitiram com que a gente colocasse, jovem, colocasse tudo para fora, o que a gente tinha que colocar, eles ouviram, eles foram parceiros no nosso ato público e foram parceiros naquilo que a gente tinha mais em mente, que era lutar contra o racismo, que eu não sei que esses partidos de esquerda de hoje têm. Porque quando eu vejo no PSOL, não é que eu quero pegar no seu pé, quando eu vejo no PSOL, aí vai a Erondina, eu até votei naquele outro, como ele chama, o Ivan Valente, eles vão na televisão e eles não falam nunca na questão negra. Não. A questão negra não é minha, meu filho, a questão negra é deles, eles têm obrigação. Eu não quero mais ver preto lá na televisão falando de racismo, quem tem que falar de racismo é o branco. Por que ele é racista? Porque, o que ele tem a fazer para combater isso? Como ele age? Então, eu não vejo esses partidos de esquerda nenhum tomar este tipo de fala. Nenhum. Então, quando eu vejo o partido do PSOL colocar o Boulos e depois colocar uma índia para ser vice-presidente, e a Índia não fala nada, não fala o que ela tem de programa para acabar com a coisa da terra, com a eliminação dos índios, que daqui a pouco não vai mais existir índio nenhum. Então você fica pensando, o que os negros estão fazendo dentro desse partido? São massa de manobra. São massa de manobra, porque nem a questão do próprio negro, você não vê um negro lá colocando de fato de igual para igual. E nisso eu gosto muito do Douglas, eu aprendi a gostar do Douglas, porque eu também não gostava. Aprendi, porque o que acontece? Ele vai lá e fala, ele é igual eu, ele vai lá e fala, não me interessa. Você está lá porque você é igual. Aí, quando você entra nesses... quando você entra nesses partidos, você acaba tendo que obedecer, inclusive, principalmente nos partidos de esquerda, que eu acho que são os mais perigosos hoje em dia, porque eles fazem o quê? Eles vendem essa imagem de revolucionários, entendeu? Aí quando você chega lá, eles têm a mesma estrutura, o mesmo modus operandi da direita, com aquela hierarquia. Partido revolucionário começa de baixo para cima, filho, não de cima para baixo. Quem tem que dar
as normas desse partido, é quem é 54% da população. Quem é? Então, pronto. Então, eu vou lá. Eu sou 50% da população para escutar como é que eles querem que eu fale da problemática do negro, porque eu não vejo nenhum negro desse partido chegando lá e falando que eu quero isso primeiro, porque vai mexer nos interesses dele. Então, não dá. Eu acho que a gente deveria, já está uma discussão atrasada, da gente dividir a cidade e fazer discussões sobre aonde a gente quer entrar dentro desse sistema que está aí. Aí a gente tiraria vários candidatos para quê? Porque aonde é que a coisa pega? É lá para deputado federal, sabe? É lá para deputado estadual, é para o Senado, entendeu? Então a gente teria que ter candidatos, a gente preparar esses candidatos para eles terem uma condição de chegar lá. E é muito difícil, porque nessa situação que nós estamos, você tem que fazer esse trabalho árduo na periferia. Porque quem toma ônibus, quem toma metrô, conversa com as pessoas para ver o que elas pensam. Só fala em corrupção, que a Globo está fazendo esse marketing. Qual o Brasil que eu quero? O Brasil que eu quero é o Brasil sem Globo, manipulando. Para dar uma de esquerda sendo direita, sabe? Então, a gente tem que fazer esse trabalho, nós do movimento negro, porque nós somos segmento revolucionário deste país. É o movimento negro e o movimento de mulheres negras. Nós vamos fazer a revolução, filho, porque eles não vão fazer revolução nenhuma, porque a forma que está bom para eles. Então não adianta você querer entrar lá e achar que eles vão fazer alguma coisa, que eles vão mudar, não, os negros vão ser parceiros, nós vamos não sei o quê. Eles não vão escutar nada a hora que você entrar lá dentro. Mesmo quando a gente criar, se a gente entrar dentro de um partido de Frente Negra, de um partido do Frente Brasil, a gente vai ter discussões e diferenças entre a gente na forma de levar a luta. Você imagine dentro de um partido de branco. Já foi tudo dividido, todo mundo correu, saiu, se descompatibilizou, porque foram lá nos seus curral eleitoral, com dinheiro, vão financiar seus partidos, os filhos dele, neto, tudo vão se candidatar de novo. Aí você acha que já há menos de 3 meses das eleições isso vai mudar? Mas nem com todos os orixás fazendo um simpósio, entendeu? Não vai mudar. Então, o que a gente precisa sempre será isso. A gente abrir aqui essa casa da cultura, do conhecimento e dividir a cidade. Norte, sul, leste, oeste, vamos fazer uma grande discussão da maioria da população brasileira. Vamos pegar o vai-vai, vamos pegar o camisa, vamos pegar todos esses lugares aonde está, de fato, as pessoas, para a gente fazer uma discussão de que Brasil que a gente, de fato, vai transformar. Entendeu? E como que a gente, por exemplo, já deveria estar fazendo essa discussão para ver como que a gente ia agir, né, para que a gente tivesse candidatos com reais possibilidades. Hoje, a gente tem um monte de candidato negro que eu não conheço. Eu conheço o Belchior, conheço alguns lá que aparecem na televisão, uma coisa ridícula, porque eles não têm nenhum projeto, não têm vivência política, não têm carisma, não tem nada. É o continuismo do continuismo. Então, sabe, é preciso... Primeiro, como dizer, a educação é fundamental, mas a educação modificada. E, em casos emergenciais, como os quais nós estamos vivendo, é reunião, filha. É de manhã, de tarde, de noite. É ocupação para você saber o que vocês querem desses candidatos. Para essa eleição, eu sinto muito. Não vai dar. A gente vai ter que começar a fazer esse trabalho para as próximas eleições.
continuidade, né? É. Não só no momento da eleição. É só no momento, A gente está cansado de viver no pronto-socorro, a gente tem que viver com políticas preventivas, entendeu? Então, tem que ser uma coisa continuidade. Então, eu espero que esses candidatos, na sua presença aí, você seja bem sucedida, que você consiga colocar alguma das nossas questões, torná-las viável, o que eu ficar entre nós, eu acho meio complicado, mas enfim, agora, sabe, eu vou votar, eu talvez vote em você ou no Douglas por uma questão de cor, porque pelo partido, minha filha, eu vou te contar. Tá difícil. Tá difícil, viu? Tá difícil. Depois eu vou te mostrar uns projetos de lei que eu fiz E aí, na Câmara. eu vou me despedir, porque senão o professor é bravo. Então, eu vou me despedir. Fiquei muito feliz, agradeço o convite aqui do Xavier, que lembrou dos velhos que começou, que foram presos, perderam emprego. Então, eu agradeço muito ter lembrado do meu nome, eu gostaria muitíssimo de sempre estar presente, eu sempre estou à disposição de falar, como eu não ganho nada, entendeu? Eu falo, eu não tenho compromisso com nada, eu falo realmente aquilo que eu penso, e eu tenho sido muito bem recebida nos movimentos de jovens, entendeu? Porque os jovens não sabem nada da história, não sabem quem foi quem. Então eu agradeço muito a oportunidade e espero voltar em outros momentos. E eu quero dar um salve aqui para o grande que está lá no céu comandando toda essa coisa no Orum, que é para o meu amigo Hamilton Bernardes Cardoso, e para um dos Prudentes, o Wilson Prudente, que eu visitei agora a questão de 1 ano, e ele me premiou com 6 livros maravilhosos sobre essa questão da reparação. E eu quero, essas pessoas não podem nunca ser esquecidas, nem a Teresa Santos, nem a Lélia, nem a Abdias do Nascimento, e muitos outros, nem Zumbi, sabe? Então, esses são os nossos líderes verdadeiros. Eu espero que esses nossos candidatos, olha, cá entre nós, eu tenho cá minhas dúvidas, mas enfim, eu desejo para vocês boa sorte, e vocês sabem que vocês serão cobrados, entendeu? Mas não adianta nada cobrar, minha filha, porque quando você entra lá, a engrenagem... Ai, não penso assim, não posso pensar. Bom, olha, meu amor, eu tenho que falar a verdade. O negócio é revolução, filha. Trotsky já dizia, a revolução é contínua, é todo dia. Não adianta você pintar a realidade. A realidade que está posta é essa. É só a gente pensar que não tem capitalismo mais. Mas pensa em crescer no capitalismo e pronto, acabou. Exatamente. Aí é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. O capitalismo, por enquanto, está vencendo. Adão, por favor. A gente ia fazer uma brincadeira entre cada livro desse aqui. Esse aqui é a síntese da história geral da África. O professor Waldo Silvério fez a síntese em 2 livros, cada um tem quase 1000 páginas, né? Não dá para o professor trabalhar com isso, né? Aí o prefeito Haddad pediu para o pessoal, aí foi feito isso aqui, para a partir de crianças de 10 anos, né? E aí, quando eu vi, tem a foto, a mesma foto que é chamada aqui para esse evento, está aqui dentro do nosso ato de 7 de julho. Aí eu coloquei algumas palavrinhas aqui que era para brincar com os 8 pontos do programa de ação do MNU. Só que não houve condições de a gente fazer essa brincadeira. Aí eu peguei o nome de cada um aqui, data de nascimento, né? Aí eu fiz um sorteio aqui em cima mesmo, então eu coloquei, digamos, os que nasceram em março, por exemplo. Aí tem, digamos, 4 pessoas. Aí coloquei de 1 a 4, e aí, digamos, deu o número 2, né? E assim por diante. Então tem a Luíse, não sei se está aí ainda. Já foi. A Lope, Inês, Rafael, Francisco, Eduardo, Vitória, Oswaldo, Diva,
Abílio, Adriana, Cristiana, ou Cristiane. E o último aqui Rob, o cara que nasceu 26/7/72. Bob. Olha, eu abro mão do meu, porque eu já tenho esse livro. Tá? Então, eu agradeço a participação aqui. Essa discussão da questão partidária está pegando fogo. Eu estou esperando a poeira acalmar um pouquinho, né, para entrar no meio e tal, né? Mas é uma discussão que tem que ser feita, mas está naquela questão do 10% do PIB para a educação. Não, é muito, né? Está na questão dos royalties do petróleo. Quando pinta a questão de dinheiro, de valor, a briga é muito feia, né? E a gente realmente não vai esperar que eles deem, né? A gente que tem que realmente batalhar para que isso ocorra, que isso seja feito, né? Então vai naquela questão da gente continuar aquilo que a gente vem fazendo enquanto MNU, dar um passinho atrás, vai ter Frente Negra, vai ter Luiz Gama, vai ter Zumbi e vai por aí afora, né? Então a luta, como a Neuza colocou, ela é constante. E parafraseando os mais velhos aí nessa área, a emancipação dos trabalhadores é obra dos próprios trabalhadores. A emancipação dos negros, né, vai ser obra dos próprios negros, logicamente com a parceria enquanto seres humanos dos demais, os brancos, asiáticos e tal, assim por diante, porque aqui está a história, chama-se O que se sabe sobre a África, onde começou a humanidade, né? Então nós temos que nos elevar, nos sublimar e conscientizar que a história da humanidade começou conosco, né? Não pela cor, mas pelo continente, né? Então a gente e o mundo realmente está passando por um processo profundo de transição de valores humanos, né? Se seguir o modelo americano, vai ter que ter 5 terras para satisfazer, isso é impossível, né? Então é uma briga muito forte a nível conceitual, a nível daquilo que cada um de nós quer como vida para si, para a família, para o seu bairro, né? Então a disputa é essa e realmente vai passar pelo dinheiro em várias partes. Obrigado, Juarez, né? Obrigado mesmo por partilhar a mesa. Obrigado, senhor Leandro, e obrigado a cada um de vocês. Bom, infelizmente não temos tempo mais para conversar. Eu creio que, só dando continuidade a isso que o Rafael disse, realmente a gente tem algumas questões urgentes, decisivas, e que a gente vai ter que enfrentar, precisamos conversar sobre isso. Sem dúvida nenhuma que quando a gente pensa em recursos, ele explicita o racismo, isso não dá para negar. Compromisso se vê com recursos, então, condições desiguais exigem recursos desiguais também. A gente tem defendido isso através das reparações. Então, processos democráticos onde nós não somos considerados, onde as nossas vozes ainda estão invisibilizadas, é muito difícil que a gente possa reverter as decisões das grandes correntes, ou dos grandes nomes dos partidos. Então, o bom desse momento que a gente está vivendo é que absolutamente nada mais está intocável de ser discutido. A gente tem falado sobre nós e temos falado mais ainda sobre eles. Então, não dá mais para voltar nessa discussão, que onde a pecha de racista parece que incomoda mais do que rever uma posição que talvez seja incoerente com uma nova proposta de sociedade. Então, hoje ninguém, principalmente a esquerda, é muito melindroso de ser taxado de racismo, mas não de realizar ainda práticas racistas. Então, precisamos rever isso, precisamos falar sobre isso.
e precisamos falar mais sobre nós, né? E precisamos pensar novamente estratégias que foram construídas, né, que foram lembradas aqui nessa mesa para reverter essas situações de isolamento, né, da nossa criminalização, né. Sobre a literatura, eu acho que a gente tem muita coisa sendo produzida nesses últimos anos, né, e penso particularmente nas mulheres, né, principalmente no que a Jarride tem feito, de resgatar as heroínas negras, né, na forma de cordel, né. Eu acho que nesse momento a literatura ou, né, as outras formas de produção, a gente está documentando tudo, por isso que é importante também essa iniciativa do Juarez aqui no CEDEM, né, os nossos registros, a produção está muito maior, né, eu acho que teve um processo, né, de venda, como foi o Quilomboje, né? Mas acho que hoje a gente tem avançado mais. Conceição, né? Evaristo surge em Cadernos Negros. Pois é, né? A Ocult, há quantos anos está aí, ó, fazendo? A Esmeralda é um outro nome aqui que a gente deve também em reverência. Então, eu acho que a gente tem avançado muito na literatura e também na cultura, né? Não sei se é bem isso, mas antes de MNU, né, a cultura era um ponto de aglutinação, né, de encontro, era muito forte, né? Acho que é SECAM, não sei se é isso mesmo, Rafael. Na verdade, a Associação Cultural do Negro. Era... Geralmente o SECAM já vem no final dos anos 60, no início dos anos 70. Uhum. Mas esse intermédio do final da Segunda Guerra, final dos anos 50 até chegar aos anos 60, esses 20 anos aí, passa pelas associações, os clubes sociais, exatamente, falar os clubes, sobre isso, e obviamente as escolas de samba. Né? Então eu acho que a gente mudou, né? Estamos avançando, o debate está colocado, estamos tensionadas, entre nós estamos tensionando muito mais o mundo branco, e por isso que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, cada vez mais a gente voltar naqueles grupos de diálogo, voltar nas nossas reuniões, nos nossos congressos, nos seminários, para construir estratégia de enfrentamento e de fortalecimento. Aproveito para agradecer a presença de vocês, esse momento, né, e que novas oportunidades surjam por aí. Obrigada. Bem, quero agradecer aos debatedores, às debatedoras e o debatedor, a presença de todos. Esse projeto, esse debate iniciou-se numa reunião que nós fizemos na reitoria da Unesp. Rafael estava presente, Adão presente, Flavinho estava presente, e eu acho que foi uma iniciativa boa e marca um pouco o nosso objetivo de trazer um debate político mais qualificado para a nossa universidade, né? Esse é o nosso objetivo. E você fez uma provocação, Rafael, e acho uma provocação muito adequada. Nós fazemos parte do conselho do CEDEM, conversamos aqui entre nós, e a Genira, que tem sempre ideias maravilhosas, né? Sempre agradeço a presença criativa que ela tem nos debates que nós temos feito. Vamos propor, né, para o nosso conselho que façamos no ano que vem, em função do período eleitoral, um debate mais profundo, uma discussão mais profunda sobre o negro e eleições. Né, que a gente possa fazer o debate daquilo que foi feito nos anos 70, daquilo que está sendo feito agora, do debate que emergiu agora, dando uma perspectiva teórica, política, conceitual, que possa produzir um material, que a gente tenha condições de deixar o material documentado, que a gente possa colocar isso à disposição. É um novo momento, é uma nova era, são novas questões colocadas, e a gente acha que pode ser um desafio interessante e importante para nós, da universidade, do CEDEM, para o NUP, para os pesquisadores negros da nossa universidade. Então, agradeço a proposta e nós vamos encaminhar ao conselho para que a gente possa fazer esse debate. Conto com vocês na construção e na elaboração desse projeto junto com vocês. Agradeço bastante o envolvimento. Axé,
Axéu. Agradeço muito a participação do CEDEM na organização do debate. Nós temos inicialmente, é um esforço grande que nós estamos fazendo na nossa universidade, está articulada uma série de políticas que nós estamos desenvolvendo na nossa universidade, a questão das cotas, da apuração, uma coisa enorme que nós queremos fazer e queremos dar uma contribuição importante ao debate político que a população negra tem feito. E agradeço a vocês que nos ajudaram a construir esse evento e espero que a gente dê continuidade a essas atividades. Muito obrigado a vocês, obrigado Rafael, obrigado Adão, que estavam lá presentes, obrigado. Guilherme é sempre um parceiro presente, importante, obrigado, Deus trouxe dados novos aí sobre... e nós temos aqui o arquivo do verso, e está aí à disposição para consulta também. Agradeço a presença de todos vocês e que a gente possa dar continuidade a esse debate no ano que vem. Só para um registro, Maíra Salles, porque vai ficar registrado, Maíra Salles, do Conselho da Comunidade Negra de Francisco Morato, fazer a correção, peço desculpa naquele momento ter dito errado o seu nome. Então, agradeço a todos vocês, em nome do CEDEM, da Universidade Estadual Paulista, e contamos com vocês nas nossas próximas atividades. Muito obrigado.